Boa noite a todos, boa noite aos nossos audientes aí, né, pessoal que está na TV Cresce, obrigado pela oportunidade. Nós aqui estamos muito felizes de estar com vocês, trazendo um pouquinho da nossa visão sobre o mercado de locação e suas garantias. Ok? O mercado de locação, eu queria primeiro falar da nossa agenda, e aí eu dividi a nossa apresentação em alguns blocos. Primeiro, um rápido panorama que os senhores conhecem melhor do que ninguém sobre o mercado de São Paulo, né? Algumas estatísticas mais recentes do próprio Cresce, garantias usuais no mercado de locação, e vou falar um pouco mais profundamente sobre os títulos de capitalização no mercado de locação, que é uma alternativa, não é uma coisa recente, mas, de certa forma, é uma alternativa ainda desconhecida por muita gente, particularmente por locadores e locatários. Talvez muitos de vocês já conheçam, já operem, inclusive, com títulos de capitalização, mas eu queria explorar um pouco mais esse assunto para clarificar e trazer um pouco mais de informação para o mercado. E depois eu vou falar como é que é o passo a passo, como é que é esse processo, para também desmistificar um pouco a operação. Porque é complicado. Não, a gente vai mostrar que é uma coisa extremamente simples e de fácil acesso, tanto ao locador como ao locatário, como para vocês, corretores e as imobiliárias. Ok? Bom, esses aqui são dados recentes, né? O Cresce tem, do ponto de vista nacional, eu diria até que é a entidade que tem maior nível de informação a nível Brasil, porque, de fato, o mercado de locação é muito carente de informações. Então, vocês estão de parabéns, porque aqui a gente consegue ter informações estruturadas, né? Eu queria destacar, aqui no mês de maio, né, que é o dado mais recente, a projeção do total de locações no mercado diminuiu 7,8% em relação a abril, ou seja, muito provavelmente isso é reflexo aí do momento econômico que nós estamos passando, né? Não sei se existe alguma sazonalidade nessa informação, mas talvez seja influenciada por isso. Os preços médios das locações diminuíram 1,2%, com certeza, aí sim, a questão da renda do trabalhador, a renda assalariada, ela acaba impactando na redução um pouco dos aluguéis, né? Os imóveis mais alugados, 54%, na cidade de São Paulo, são na faixa de R$ 1.200, né? Então, essa é a média dos aluguéis aqui no estado de São Paulo. Me parece que essa informação ela é mais forte, mais consistente na cidade de São Paulo, né? Mas é uma informação importante para a gente também entender um pouco o mercado. E as novas alocações se distribuíram daquela forma ali, Zona C, Zona D, Zona E, Zona B e Zona A. Sendo na Zona C, com 42,6% das locações. Bom, como eu não sou daqui do estado de São Paulo, eu fiquei um pouco assim... O que é a Zona C, né? Mas para vocês que são daqui da cidade, isso é uma informação bastante fácil, vocês entendem claramente essa distribuição. O número de imóveis devolvidos aumentou 5,12% em relação a maio, mês de maio. O que é isso? De 100 aluguéis, 91 foram devolvidos. Mas é uma dinâmica do mercado. Eu me informei e esse número não é um número que muda muito, né? Então, você tem um giro do mercado, gente devolvendo imóvel, gente alugando imóvel. Então, hoje nós tivemos, nesse mês, digamos assim, um saldo de 9%, ou seja, de pessoas que estavam alugando mais do que estavam devolvendo. E a inadimplência, no mês de maio, foi de 3,9% dos inquilinos. Então, esses são os dados mais recentes aqui do próprio Cresce, né? Nós temos algumas outras estatísticas de outros estados, mas como o foco aqui é São Paulo, não estamos focando aqui, discutindo com vocês esses números aí. São grandes números que mostram a dinâmica do mercado de locação e algumas rápidas tendências, que é o caso da diminuição do preço, a estabilização do número de locações, esse tipo de coisa. As garantias no mercado de locação são, na verdade, disciplinadas pela lei do inquilinato. Acho que todos vocês conhecem com profundidade. Eu só queria rapidamente passar e destacando que nós temos ali a caução, a fiança e o seguro-fiança. São as grandes 3 modalidades possíveis em que vocês, na verdade, operam no dia a dia com a locação. A caução, a fiança, tem características muito próprias, né, que eu vou comentar aqui no gráfico, comparativo inclusive, e o seguro-fiança, que é uma alternativa onde o locatário vai lá, né, e compra aquele seguro, um valor, às vezes, um pouco alto, e a capitalização, ela se encaixa na caução. É uma opção dentro dessas 3, a capitalização,
que é um dado ainda, uma informação pouco explorada no mercado de locação. E aqui eu acho que o dado mais interessante, quando a gente vê a dinâmica do mercado, né, qual é a representatividade de cada um, e os senhores no dia a dia sabem disso, desculpe, voltando aqui, sabem disso? O fiador continua sendo, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o país, como a grande opção de garantia por parte dos agentes envolvidos no processo de locação, sejam eles locatários, locadores, imobiliários, corretores. 45,1% é fiador. O fiador é o terceiro, se responsabiliza pelo cumprimento das obrigações no caso de inadimplência, né? Ser fiador não é uma coisa muito agradável, gera um certo constrangimento, mas, mesmo assim, ainda é a alternativa mais praticada pelo mercado. Em segundo lugar, nós temos a caução, com 34%, destacando que nessa caução, nós temos ali a caução de móveis e imóveis, né? Então, na caução, se encaixa o título de capitalização, só que aqui nós destacamos, felizmente o CRES começou a apurar a estatística de capitalização, porque há pouco tempo atrás não tinha. Então, parabéns ao CRES, que começa a enriquecer um pouco a informação nesse mercado com dado de capitalização. O seguro-fiança vem com 18,8%, teve uma pequena queda em relação aos meses passados, né? E, por fim, a capitalização com apenas 1,1% das locações no mercado de São Paulo. Esses dados são de São Paulo, tá? E, como eu falei, são os dados que nos permitem ter uma melhor radiografia de uma localidade. Em outros estados, nós não temos essa riqueza de informação. Então, aqui nos permite fazer um bom debate. Por que a capitalização é tão pequena assim? 1,1%. Né? No próximo quadro, que eu acho que é um dos quadros mais ricos dessa apresentação, a gente pode comentar, passo a passo, as garantias, as vantagens e desvantagens, ou melhor, as características de cada uma dessas garantias. A gente começa aqui com o fiador. Eu vou ler esse quadro por linha, tá? Comparando cada uma das opções. E aqui a gente compara o fiador com o seguro-fiança, a caução, destacando aí o depósito, que são limitados a 3 aluguéis, e o título de capitalização. Fiador, garantia. Bom, fiador, a garantia sou eu, né? Então, você vai ter que, na verdade, entrar com seus bens, com seu apartamento, com sua casa, ou, eventualmente, com outras questões que possam se envolver no fiador. Tá? O fiador paga por isso. Hoje em dia, quando a gente opta pelo fiador, geralmente, no mercado, se exige lá 2 imóveis, pelo menos no Rio de Janeiro, assim, exigem dois imóveis para você ser fiador de uma pessoa, o que restringe muito, causa um certo constrangimento. Tá? Seguro-fiança, as obrigações contratuais durante a vigência do seguro são limitadas à importância assegurada. Ou seja, no seguro-fiança, contratou aquele seguro, você tem a garantia durante todo o contrato para aquela importância que foi segurada, que, na verdade, é uma função do aluguel, com condomínio, com o IPTU e outras despesas que, eventualmente, venham constar da apólice. A caução depósito é um valor acordado entre o locador e o locatário, mas ela tem um limite. É um limite de 3 aluguéis. Então, você tem uma limitação de garantia. E o título de capitalização é um valor acordado entre locador e locatário. Se nós formos comparar, então, em termos de garantia, qual efetivamente é a melhor garantia? Sem dúvida, eu acho que o seguro-fiança é a melhor garantia, tá? Do ponto de vista de quem está locando. Agora, tem outras questões envolvidas, que a gente vai comentar uma a uma. O depósito tem uma limitação, ou seja, você fica limitado a 3 aluguéis, e o fiador tem todo um processo aí que envolve a cobrança de um terceiro, que seria o fiador. Contratação. Como é que é o processo de contratação? No fiador, o processo ele exige uma análise cadastral, obviamente, ninguém vai aceitar um fiador sem fazer uma análise de cadastro. Então, tem um processo cadastral, tem a ficha cadastral, vai para lá, vai para cá. Então, isso é desgastante. Para quem está pedindo a fiança, é difícil. E para quem está cedendo, às vezes cede até por... né? Não, tudo bem, vou quebrar o galho lá do meu amigo, mas o cara faz daquele jeito, né? Vou fazer quase que por uma obrigação da amizade, mas é um problema que a gente está comprando no longo prazo. O processo é burocrático e exige a necessidade de cadastro, e você tem que ter a pessoa disposta a arcar com essa obrigação.
No seguro-fiança, também você tem um processo de análise cadastral. Quem, na verdade, faz essa análise é a seguradora, né? Não é a imobiliária, é a seguradora. E, na renovação, você tem que fazer essa renovação sistemática. Então, tem lá no contrato que a renovação vai se dar anualmente, mas alguém tem que ir lá e cobrar que aquela renovação se deu efetivamente, porque o seguro é renovado anualmente, tem que ser renovado anualmente. Isso envolve um desembolso. A caução realmente não tem muita burocracia, é um processo simples, mas você tem que fazer o depósito, e aquele depósito geralmente fica na conta do próprio locador ou na mão da imobiliária. E o título de capitalização é um processo também com pouca burocracia, e você tem uma renovação automática do título dentro da vigência do contrato. Okay? Então, em síntese, na contratação nós temos aí caução e capitalização com destaque, ou seja, pouca burocracia, e, do outro lado, fiador e seguro-fiança com processo burocrático e ainda alguns constrangimentos que envolvem a escolha do fiador. Em caso de inadimplência, aconteceu inadimplência, está lá, o locatário não pagou o imóvel em dia, passou o mês, passou o segundo mês, como é que é o processo? No caso do fiador, você vai ter que iniciar uma cobrança. E essa cobrança envolve, primeiro, a cobrança do locatário, depois você envolve a cobrança do fiador. É um processo que, às vezes, entra na linha judicial, quer dizer, é um processo lento. No caso do seguro-fiança, o processo é mais tranquilo, porque o seguro cobra efetivamente essa inadimplência. Então, você tem um processo razoavelmente melhor do que o fiador. Na caução, a gente tem um problema, porque numa eventualidade de uma inadimplência, aqueles 3 aluguéis, eles são limitados, né? Quer dizer, quando a pessoa começa a não pagar um aluguel, primeiro mês, segundo mês, dali para frente vai embora. 3, 4, 5, e a coisa complica. Então, quer dizer, a garantia ela é muito pequena frente a um risco de inadimplência. Então, é uma opção, digamos assim, pouco indicada. No caso do título de capitalização, você está limitado àquele acordo que foi feito previamente, mas o processo de resgate é um processo razoavelmente simples. Tá? E você tem a garantia daquele valor que foi contratado. Em caso de adimplência, o que é adimplência? Né? Então, o cliente pagou direitinho no final do contrato, o que acontece? No caso do fiador, nada, porque não tem nenhum valor envolvido nessa brincadeira. No caso do seguro-fiança, onde efetivamente o locatário pagou, né, por aquela apólice, né, por aquele seguro, não há a restituição dos valores. Ou seja, se ele pagou 10 mil, já era. Pagou 5, opa, sem querer aqui. Pagou 10 mil, o dinheiro não volta. Então, não há a restituição dos valores. No caso da caução, ao final do contrato, você tem essa restituição de valores, né, você devolve o depósito. Né? E no caso do título de capitalização, também há restituição plena de tudo que foi pago no início do contrato. Então, comparando numa situação de adimplência, que é a maioria dos casos do mercado de locação, nós temos aí uma grande vantagem para a caução e para o título de capitalização, e também o fiador. Né? Corrigido a TR. Desculpe, é isso. Lembrando que aqui, no caso da capitalização, o saldo é corrigido pela TR, é um índice financeiro. A grande questão que se coloca agora é a questão do aporte, o custo. No caso do fiador, você não tem aporte de recurso, ninguém vai comprar uma fiança de um fiador, né? A não sei que seja uma fiança bancária, mas aí não estou falando disso aqui. Né? No seguro-fiança, o valor do seguro varia de praça a praça, de seguradora para seguradora, de condições, mas nós temos aí de 1 a 3 aluguéis ou despesas mensais do contrato como parâmetro para fixar o valor do seguro. Isso é de 1 a 3. Nós vamos depois mostrar um exemplo com a média de 1,5 para comparar um com o outro. Na caução depósito, o limite são aqueles 3 aluguéis. E no caso do título de capitalização, existe uma média no mercado que vai de 6 a 12 aluguéis que é negociado. Mas pode ser 4, pode ser 3, pode ser mais, dependendo aí de uma livre negociação entre locador e locatário, com a intervenção, obviamente, do corretor ou da imobiliária. Forma de pagamento. No caso do seguro-fiança, existe a possibilidade do parcelamento. No caso do calção e do título de capitalização, o pagamento é feito à vista, ou seja, a integralização é feita de uma vez só.
Tá? Então, esse quadro, ele resume, são características de cada produto. Quando a gente olha a situação do locador, do locatário ou da imobiliária, a gente vai ver onde se encaixa, qual que é melhor para quem, né? Então, em algumas situações, digamos que vamos aí ter um processo de locação de uma pessoa que tem uma reserva financeira. Eu não tenho a menor dúvida, para essa pessoa que tem uma reserva financeira, e pensando na questão também da garantia para o locador, o título de capitalização é a melhor opção, indiscutivelmente. O locatário não tem recurso, não tem uma reserva. Sem dúvida nenhuma, para ele, a melhor opção é um fiador. Ele tem que achar um fiador, que é o mais barato para ele. Agora, o seguro fiança, ele vai sempre depender dessa questão financeira, porque o seguro fiança não volta. Então, o problema do seguro fiança é o custo. Agora, para o locador, é uma boa garantia. Então, sempre quando a gente olha uma dessas opções de garantias, nós temos sempre o lado do locador, o lado do locatário, e aí entra o corretor de imóveis, a imobiliária, fazendo essa negociação e ajudando aos dois lados para fazer a melhor opção. Então, aqui, de um modo geral, não tem certo, não tem errado. Tem a melhor opção para o cliente naquele momento que ele está vivendo. É isso que a gente queria colocar para vocês. Então, é importante vocês conhecerem as possibilidades para que possam fazer a melhor orientação para o cliente de vocês, seja ele o locador, seja o locatário. Aqui um exemplo, uma mera simulação, né? Os números aqui são puramente fictícios, do ponto de vista do aluguel, do IPTU, condomínio e custo mensal de R$ 14.500, mas só para a gente ilustrar uma situação, ok? Então, por exemplo, na visão do locatário, quanto que ele vai efetivamente gastar? Qual é o custo do locatário num processo de locação, num contrato de 30 meses? Então, aqui foi simulado um contrato de 30 meses com essa característica, um aluguel de R$ 10.000, um IPTU de 500, um condomínio de 4.000. Bom, o custo de 14.500. No caso do seguro-fiança, se o valor do seguro for de 1,5 o valor daquele custo mensal ali, durante 2 anos e meio, ou seja, 30 meses, o locatário vai ter um custo de R$ 58.000. R$ 58.000. Então, o VPL ali é o custo real do locador. Isso é uma siglazinha financeira, mas é o valor presente líquido do custo que o cliente está tendo efetivamente ao longo desses 2 anos e meio. Então, ele vai ter um custo de R$ 58.900. Porque tem um custo financeiro ali embutido, tá, gente? Então, o custo seria inflação, uma série de fatores. Quando a gente olha a caução, e aí, de novo, a caução é limitada a 3 aluguéis. Bom, 3 aluguéis, o valor é 10.000, então é 30.000. Nesse caso, o cliente vai ter um custo, uma perda, né, entre aspas, financeira, porque ele poderia pegar esse dinheiro, botar numa aplicação financeira, e aí ele poderia ter um ganho maior do que teria, por exemplo, num depósito que está congelado lá numa caução. Então, ele teria uma perda de R$ 7.000. Também, de novo, considerando o período de 30 meses. No caso da capitalização, considerando também uma média de 6 vezes o valor do aluguel, o custo para o cliente seria de R$ 14.099, também considerando o custo financeiro no tempo aí. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que a melhor opção de garantia, quando a gente coloca os instrumentos financeiros, seja um seguro, uma caução ou um título de capitalização, vai depender muito dessas contas aí. É claro que o valor aqui é um valor R$ 10.000 é muito, mas se a gente fizer para 5.000, a proporção é exatamente a mesma. Então, o custo do seguro-fiança é maior do que a capitalização. Então, reforçando, é sempre importante ter em mente o que é melhor para o locador, o que é melhor para o locatário, né? O ideal seria, se de fato o próprio locador soubesse das garantias e estivesse, de certa forma, assumindo um pouco desse risco, né? Qual é a garantia que o senhor deseja? O senhor quer uma garantia pessoal? O senhor quer uma garantia mais financeira? O senhor quer uma garantia de um valor fixo? Aí a gente vem para cá e escolhemos o melhor instrumento que vai dar vazão a essa garantia, vai sustentar essa garantia.
Bom, como eu estou aqui, na verdade, falando um pouco mais e forçando mais o conhecimento, a informação sobre título de capitalização, eu queria falar um pouquinho sobre o que é um título de capitalização. Então, é um instrumento financeiro, ele é composto de 3 parcelas básicas. Tá? A grande parcela que está em azul, a gente chama de reserva de capitalização. É esse valor, essa quantidade de dinheiro que vai, na verdade, estar vinculada ao contrato. Essa parte é a garantia. Então, se você faz o contrato lá, exige do locatário 5, 6, 7, 8 aluguéis, e esse valor é o que a gente chama de reserva de capitalização. E essa reserva de capitalização, ela vai ser corrigida ao longo do tempo, e o ganho real dela é TR. A reserva de sorteio é uma parcela que, na verdade, vai ser distribuída para aqueles que adquiriram o título de capitalização, ou seja, é o sorteio. A capitalização tem uma componente que é o sorteio. Então, um locatário, quando ele compra um título de capitalização, ele está concorrendo a sorteios. Ok? É um benefício do produto. E a cota de carregamento é o custo dessa operação, que, na verdade, é a remuneração da seguradora. Quando a gente fala em capitalização, nós temos basicamente hoje no mercado 3 modalidades que estão, digamos, sendo utilizadas pelo mercado segurador de uma forma geral, que é o tradicional, o popular e o incentivo. Mas, no nosso caso, para suportar uma operação de locação, o produto é o tradicional, ou seja, é um produto que ele devolve o final para o cliente 100% corrigido pela TR, ok? E concorre a sorteios. E, do ponto de vista conceitual, ele seria uma economia, ou seja, o locatário, quando ele aporta um valor para a capitalização, para suportar uma operação de locação, ele está fazendo, de certa forma, uma poupança, porque, ao final do contrato, ele vai ter esse dinheiro de volta, corrigido pela TR, e está sujeito ainda a receber um prêmio. Tá? Então, essa é a estrutura de um título de capitalização. E como é que está esse mercado? E aí eu vou falar também dos concorrentes. Tá? O mercado de capitalização ele está dentro do que a gente chama de tradicional como um todo. O tradicional bancário é muito maior, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 6 bilhões e 700, é o que gira nesse mercado de capitalização tradicional, mas o mercado de capitalização para o mercado de locação é a coluna que nós chamamos ali de tradicional GA, que tem um valor de 405 milhões. Então, o mercado todo brasileiro, tá, ele tem hoje uma carteira de 405 milhões em títulos de capitalização, o que é muito pouco. É aquele 1,1% lá, que nós vimos lá atrás, é mais ou menos isso que está representando, perto do potencial. Então, o potencial é muito maior. E nesse mercado, só para destacar aqui, nós temos vários competidores. A Sul América é líder de mercado com 60%, depois vem a Porto, com 27,5%, que também opera com seguro fiança, Mafre com 4,1%, Brasilcap, que é do Banco do Brasil, com 3,7%, Bradesco com 0,6% e assim por diante. Então, esse mercado, os maiores competidores são, de fato, Sul América e Porto Seguro. E como é que é? No mercado, então, de locação, qual é a diferença entre um produto e outro? Né? O que os concorrentes oferecem de diferente? No fundo, por se tratar de um produto financeiro, tá, o produto é muito parecido, é muito semelhante. Então, nessa primeira coluna aqui, eu coloquei um chequezinho, né, para todo mundo igual, porque o produto é muito semelhante, não tem muita diferença. Quando a gente vai para algumas características, alguns benefícios que essas empresas agregam ao seu produto, a gente vê algumas pequenas diferenças ou grandes diferenças. O que está chamando a atenção ali é o seguinte: assessoria jurídica. Assessoria jurídica, na verdade, não entrando no mérito de como cada empresa opera isso, é um serviço de apoio no caso de inadimplência. Então, no caso de inadimplência, a empresa, a seguradora entra ajudando o locador, a imobiliária, a reverter esse processo. Então, esse é a assessoria jurídica. Ela pode ser extrajudicial, ela pode ter uma cobrança, mas pode ser, inclusive, abarcar também a questão da desocupação do imóvel, por uma demanda judicial. Quem não tem esse serviço? Basicamente o ICATU.
E assistência 24 horas. Cada uma dessas empresas oferecem assistências diferenciadas, umas maiores, outras menores, mas praticamente todas também têm assistência. A única que não tem assistência, de novo, é o Icatu. Tá? Então, o produto, de forma geral, ele é muito semelhante, ele é muito parecido no mercado. O que na verdade, diferencia esse produto de um de outro? É a credibilidade da companhia, da seguradora, é o processo operacional, é a agilidade que ela oferece, é a informação, é o sistema, é o processo, que eu vou falar um pouquinho disso agora para vocês. E eu queria, então, desmistificar um pouco o uso da capitalização. Poxa, mas como é que funciona isso aí, de fato? Então, ela é uma solução inovadora. Quem, na verdade, criou essa solução usando capitalização foi a Sul América. É um produto que já existe há mais de 15 anos, vem ganhando mercado cada dia mais, mas em termos de potencial, olhando a opção fiador e calção, eu não vou nem querer comparar a capitalização com o seguro-fiança, porque tem algumas distinções bastante fortes entre uma e outra. Mas, quando a gente olha fiador e calção, indiscutivelmente, você tem aí uma avenida para fazer com que a capitalização ganhe cada dia mais espaço. O que precisa, na verdade, é a gente disseminar o conhecimento, as vantagens e desvantagens dessas opções. Então, na capitalização, a gente tem proteção, agilidade, facilidade, é um processo muito fácil, a eficiência, porque do ponto de vista da garantia, ela cumpre bem o papel, ou seja, ela é uma garantia para o locador e é uma tranquilidade para o locatário. Garantia real, e ainda você tem ainda embutido nela um pacote de assistência residencial. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas cada empresa oferece um pacote de benefícios. Então, para o locador, que na verdade está disponibilizando o seu imóvel, ele tem a certeza de que, através do título de capitalização, ele também vai ter o imóvel, de certa forma, mais cuidado. Uma assistência elétrica, uma assistência hidráulica, uma assistência de chaveiro, uma assistência, às vezes, até de limpeza de caixa d'água, e assim por diante. O título de capitalização ele tem algumas características muito importantes, e aqui eu estou falando basicamente do mercado de locação. Então, no mercado de locação, em linhas gerais, os produtos são de 12 ou de 15 meses. Pô, Natanael, o contrato não é de 30, o contrato pode ser 5 anos, como é que fica? Anualmente, você vai renovando esses títulos. Então, o cliente fez uma vez, não teve nenhum problema de inadimplência, aquela garantia vai simplesmente se renovando. Então, quando a gente começa a comparar um histórico, se o cliente vai ficar 5 anos no imóvel, o custo dele, quando comparado ao seguro-fiança, que eu comentei aqui anteriormente, ele extrapola. Se era 58 mil naquele exercício, com 2 anos e meio, imagina com 5 anos. Então, a capitalização, você faz o aporte uma única vez e simplesmente você não faz mais aporte. Ok? O título é um pagamento único, não tem burocracia, a renovação é automática, como eu falei, ao final do plano, o recurso volta atualizado pela TR, né? É válido para imóveis residenciais e comerciais e é uma garantia plenamente coberta pela lei do inquilinato. Como é que é o processo? A imobiliária define, sugere, junto ao locador, um valor de referência. Esse valor, então, é negociado com o locatário, é emitido uma carta, uma proposta e uma carta calção, que é efetivamente o documento que vincula o título de capitalização, aquele valor que está lá depositado, com o contrato de locação, e você encaminha o processo via internet. O locatário confere os dados, simplesmente assina a proposta, paga o título e o processo está praticamente concluído. Então, a gente pode fechar uma garantia com um título de capitalização praticamente na hora. Na hora que eu chegar lá, faz a proposta, assina a carta calção, o locador se concordou, o imobiliário já tem a deliberação do locador, o processo pode ser feito na hora. Então, burocracia zero, agilidade zero. Seguradora confirma o pagamento e emite o título de capitalização, mas o processo todo já foi fechado já com a imobiliária. E lá na frente, então, contratou.
Então, o contrato está correndo, as coisas estão acontecendo e, eventualmente, há uma inadimplência ou no final do contrato. Como é que acontece? É solicitada a liberação da caução, tá? Então, o corretor ou imobiliário entra em contato com a seguradora e informa, estou solicitando um resgate do título tal. Sem processo? Oi? Sem processo? O processo é via internet, então ele encaminha uma solicitação via uma aplicação, que eu vou mostrar aqui depois, um software, um aplicativo, onde você demanda o resgate daquele título, ok? Com documentação. Não é unilateralmente porque tem o documento que dá respaldo a isso, ou seja, você tem uma carta calção. Então, o que acontece? Qual é a regra do jogo? Digamos que existe um processo de inadimplência. Existe uma inadimplência. Então, o locador, ele está respaldado pelo contrato e pela carta calção. Então, ele pode, na verdade, resgatar aquele título, porque existe uma carta calção que foi assinada por ambos. Tá? E aí nós vamos receber a justificativa através de um processo via internet, com a documentação, que está justificando o resgate daquele título. Se, porventura, digamos que o título seja de R$10.000 e a dívida seja de 5, essa dívida pode ser decorrente, por exemplo, de uma inadimplência, ou pode ser, por exemplo, uma pintura que ele não fez no final, ou uma conta que ele não cumpriu. Então, ele resgata o título, aquele valor, digamos, de R$2.000, R$3.000, vai para o locador, e o restante é depositado na conta do locatário. Se não houver nenhum problema, ou seja, simplesmente o locatário está devolvendo o imóvel sem problema, 100% do valor volta para o locatário corrigido pela TR. Ok? Aí, um detalhe importante, não temos problema com relação a isso. Não existe assim, não dá problema. Não dá problema, não tem reclamação, não tem queixa, é um processo fluido, simples, que funciona perfeitamente dentro de um prazo previamente definido. E nós temos um prazo de cerca de 7 dias para fazer esse processo e devolver o dinheiro para o cliente. Geralmente, a gente faz com 5, 4 dias. Okay? O envio da documentação, né, como eu falei aqui, após a análise da documentação, em conformidade, o pagamento do resgate liberado. Então, tem uma documentação, mas ela é feita, encaminhada via internet. E análise e liberação do valor. Então, o corretor imobiliário envia a documentação necessária com a carta de resgate assinada e acabou o processo. Então, o processo de liberação da garantia é extremamente simples, é muito simples. Por quê? Porque existe uma carta calção que resguarda e documenta essa relação entre locador e locatário. O que é exatamente esse envio de documentação e cartas? O envio de... Mais claro Tá. gente que é... Então, vamos lá. Ok. Então, digamos que no final do contrato, vamos imaginar uma situação padrão. Né? Padrão é adimplência, o cliente não atrasou nenhuma data. Ele tem lá uma garantia de R$10.000, que estava suportando aquele contrato de locação. Ele vai entregar as chaves lá para a imobiliária, faz lá o laudo de devolução do imóvel, e, no momento, ele solicita, então, o resgate da garantia dele. Aí você, então, ele assina um documento, esse documento é encaminhado, é feito um pedido encaminhado através da internet, e você, então, a gente analisa esse documento e a gente libera o valor para o cliente na conta corrente que ele indicou na época do contrato. Ok? Então, é um processo muito simples, sem burocracia, sem problema nenhum. Então, é uma documentação básica, que é uma carta de autorização, um pedido de resgate. Ele está pedindo resgate. Se houver inadimplência, que é uma outra situação limite, então, também o locador ou imobiliária vai fazer a demanda indicando o problema. E aí, geralmente, o locatário, ele consente o valor. Então, quer dizer, no pedido de resgate, já vem quanto que vai para um ou para o outro. Se é 100% para o locador, ou se é 50%, ou se é parcial. Então, esse processo, ele não dá problema, ele funciona, que é uma maravilha. Tá? Bom, continuando. Vantagens e desvantagens para o locatário. Então, para o locatário, o processo é rápido, não tem burocracia, não precisa do fiador, não cria aquele constrangimento. O título é renovado anualmente,
Então, todo ano se renova o título, isso é automático. Quando o cliente contrata esse título, ele já consente a renovação automática, ou seja, para ele é um processo que não dá dor de cabeça. Tem cliente que até esquece que tem um título de capitalização. Chega no final do contrato e tem uma surpresa. Aí entra aquele conceito da poupança, né? Ele acabou guardando um dinheiro e fica surpreso que tem aquele recurso lá, particularmente nos contratos mais longos. Então, o cliente fica 5 anos, 6 anos, quando chega lá, tem lá um dinheirinho que está reservado para ele. Pera. Desculpa, eu esqueci desse detalhe, viu? O microfone é importante. Obrigado. Minha pergunta é o seguinte, eu sou o Sérgio, tá? Eu queria saber uma informação. Ele coloca lá esse dinheiro como depósito de capitalização. Isso. Por X tempo, 30 meses, um exemplo. 12 meses. O título, o prazo é 12 ou 15 meses. Tá? Só que você tem renovações sucessivas. Tá. Como geralmente os contratos são de 30 meses, se ele ficar 5 anos, ele faz um aporte só, mas o título vai se renovando sempre em ciclos de 12 meses. Ok. E qual que é a taxa que acompanha esse dinheiro? A valorização do dinheiro, exato. O que acontece? Vamos imaginar que você coloque 10 mil reais lá, ou seja, no contrato inicial você colocou 10 mil reais. A cada ciclo, ou seja, a cada 12 meses, você vai receber 10 mil reais mais TR. Ou seja, não é que você recebe. Você estará com a sua reserva no valor de 10 mil reais mais TR. Como ela está calcionada, ela fica lá. Então, no próximo ciclo, é mais TR, e assim sucessivamente. Então, a cada ciclo, você vai ser remunerado por TR. Por isso que eu fiz aquela conta lá atrás, que em todos os produtos existe uma perda financeira, que é o custo de oportunidade. Ou seja, se você pegasse seus 10 mil reais e colocasse ele num depósito a prazo, você receberia lá, por hipótese, 10.500. No caso da captação, você vai ser 10 mil mais a TR do período, que vai ser menor do que os 500 reais. A TR não está dando nada, quase. Perfeito. Mas a questão é, você recebe os seus 10 mil reais mais TR. No seguro-fiança, você não recebe nada. Tudo Essa bem. é a diferença. E é uma garantia firme para o locador. Ok? Ok, obrigado. Bom, microfone. Oi, boa noite. Meu nome é Elizabeth. Uma dúvida. O senhor falou que dura de 12 a 15 meses. Como que procede, então, para o locatário estar renovando essa garantia? É o que eu falei. Vamos imaginar, então, o contrato. O contrato de 30 meses, e ele fez o primeiro aporte. De novo, 10 mil reais, que é fácil. 10 mil reais. Depois de 12 meses, primeiro aniversário, é automaticamente renovado. Tá, mas então, como que faz para ele estar pagando, então? Ele não vai, só paga uma vez. Mas só paga uma É vez? só uma vez. Só uma vez. Ou seja, só na largada, na assinatura do contrato. Fez o contrato, fez o aporte, comprou um título de capitalização, esse título vai ficar calcionado, Por 30 vinculado ao contrato, vinculado ao contrato. Se o contrato é de 30, vai ser 30. Agora, digamos que se o contrato passe o prazo de 30 meses, 50, está lá, está parado. Se ninguém pedir para tirar, para resgatar esse título, seja por um motivo de devolução do imóvel, seja por uma questão de inadimplência ou descumprimento de uma cláusula contratual, o título fica acompanhando o contrato até que o contrato seja rescindido. Entendido. Okay? Só... Espera um pouquinho, um minutinho só. Vamos deixar as perguntas por fim, porque para na internet, senão vai atrapalhar toda a palestra e vai pedir o... Não, está acabando, só. Falta mais 3 slides, a gente termina, a gente volta à pergunta. Pode ser? Pode ser? Mais 3 slides? A gente termina? Bom, vantagens para o locatário. Falei do retorno, que volta atualizado. Ele é válido para imóveis residenciais e comerciais, como eu já tinha falado. E tem aí alguns diferenciais da Sul América. No nosso caso, ele concorre anualmente a 24 chances de sorteio. Então, quer dizer, todos os locatários que têm título de captação Sul América estão concorrendo a 24 sorteios anualmente, 2 por mês. Ok? Se ele for sorteado, ele recebe o valor do título. Ou seja, se ele comprou um título de 10 mil, ele vai receber 10 mil. Se comprou um de 5, recebe um de 5. Então, o prêmio está vinculado ao valor do título. Ok? Depois eu respondo. Por causa do microfone. A pergunta foi se ele perde o depósito. Não, não perde o depósito. O depósito está lá.
O depósito está vinculado. O sorteio é um delta. Assistência residencial, no nosso caso, serviço de chaveiro, vidraceiro, eletricista, conserto de eletrodomésticos, encanador, assistência, computador, entre outros serviços de mais expressão. Rede de descontos em lojas conveniadas também faz parte do nosso pacote. Vantagens para o corretor de imóvel. Bom, é um produto inovador, que a gente pode chegar para o nosso locador e falar, olha, tem uma novidade aqui para você, de fato um produto que, apesar de ter 15 anos no mercado, ele ainda traz essa carga de inovação muito forte. Ele rentabiliza os negócios da imobiliária, porque a imobiliária tem uma remuneração nesse produto. O aumento do volume de locações, existe um aumento do volume de locações porque você está disponibilizando uma forma de garantia alternativa. É mais uma alternativa que você tem para oferecer ao seu locador. Diversificação do portfólio, né, como comentei, atender a necessidade distinta entre locador e locatário. Cada um tem um lado. E, às vezes, a imobiliária, na verdade, os dois são clientes da imobiliária, tanto o locador quanto o locatário. Então, a imobiliária pode, de certa forma, o corretor de imóveis, servir de árbitro desse processo aí, que é um papel extremamente interessante. O valor do título é acordado entre as partes, que eu comentei, ou seja, locador e locatário pode negociar, o locatário pode negociar esse valor. Olha, eu não consigo tanto, mas eu dou tanto aqui. Não é melhor ter uma capitalização de 5 do que uma calção de 3? Com certeza é. O sistema exclusivo de emissão eletrônica, que eu comentei, como é que é o processo de emissão da capitalização, é um processo, então, a imobiliária, o corretor vai lá baixar esse aplicativo e vai fazer toda a transação de forma eletrônica. Manutenção e conservação do imóvel para o locador, né, que a assistência 24 horas é incluída, gratuita. A equipe comercial que vai trabalhar é exclusiva, ou seja, nós temos uma grande equipe que está ali atrás, inclusive, viu, gente? Que está para também tirar dúvida de vocês e atender vocês, que atende só o garantia de aluguel. E um back-office, que é toda uma estrutura que a Sul América tem para dar vazão a esse processo e garantir aqueles prazos que eu comentei, ou seja, num prazo de, no máximo, 7 dias, mais em média 5 dias, fazer a devolução e encerramento da operação. E aí, mais recentemente, na verdade, essa semana, nós estamos lançando um pacote de novidades que a gente está chamando de pacote digital. Esse pacote digital, ele consiste numa total reformulação do nosso site. Então, se vocês entrarem lá no site da Sul América, muita coisa que eu falei vai estar lá. Vai lá, capitalização, garantia de aluguel. Vocês vão ter muita informação disponível lá, de forma fácil, com uma boa visibilidade, com uma boa navegabilidade. O CAP Online, que a gente chama, é o apelido interno, ele é o sistema que permite operacionalizar isso que eu comentei, tanto na emissão da proposta, ou seja, do título de capitalização, como no processo de resgate também. Então, ele é o canal de comunicação entre a imobiliária, os corretores e a Sul América. O locatário não acessa esse sistema, tá? Ele é restrito para o pessoal que está operacionalizando o negócio. E, por fim, eu convido depois os senhores a baixar, que nós entramos, na verdade, no ar sexta-feira, o nosso aplicativo, que se chama Sul América Garantia de Aluguel, Sul América tudo junto, Garantia de Aluguel. Ele é um aplicativo que, na verdade, permite aos senhores corretores, quando estiver lá fazendo uma visita, mostrando o imóvel, ou mesmo na imobiliária, conhecer o produto, comparar essas alternativas de locação e simular uma operação. E o cliente de vocês pode receber uma proposta, um e-mail com a proposta descritiva de uma operação de capitalização garantia de aluguel. Então, isso aqui é uma inovação, ninguém tem isso no mercado, e a gente está fazendo o que aqui? Dando um instrumento de trabalho para que o corretor e a imobiliária possam esclarecer melhor o locador e o locatário a respeito dessa alternativa de garantia de aluguel. Senhores, eu queria agradecer, tentei ficar no prazo, fomos aí 50 minutos com algumas pequenas interrupções. Desculpe se não fui claro em alguma colocação, mas estamos à disposição para esclarecer dúvidas, perguntas. A Sul América, com a nossa equipe, está à disposição dos senhores.
distribuímos aqui, no começo, uma pesquisa que para nós vai ser muito interessante, muito importante, para a gente melhorar o nosso produto e atender cada dia melhor a necessidade de vocês e dos clientes de vocês. Muito obrigado.